Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para quem está nos visitando, para quem não teve o privilégio de participar ontem e hoje pela manhã, nós estamos numa conferência organizada pelos jovens da igreja e eles propuseram então o tema, está encoberto, Ame sua igreja, passando o bastão para a próxima geração. Ontem pela noite, nós fomos agraciados com uma ótima mensagem do pastor Tiago, que nos fez refletir muito. E hoje pela manhã, ontem ele meditou em Salmos 145, e hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, ele trouxe, abordando o mesmo assunto, ele trouxe Tito 2. Então, ele expôs então, Tito 2, nos trazendo a reflexão do mesmo assunto. Hoje à noite eu quero, então, finalizar essa conferência, meditando em 2 Timóteo. Quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias lá. O irmão Clébio já leu, mas eu quero ler Obrigado, irmão Fábio. Quero ler os versículos que nós vamos trabalhar. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste... Não, por favor, não. Perdoe-me. E o que de minha parte ouviste está através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de cultuarmos a Ti, de cultuarmos ao Senhor, de nos reunirmos como igreja para louvar e adorar o Teu santo nome e também aprendermos mais da Tua palavra. Te peço agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com os meus amados irmãos, que no poder do Teu Santo Espírito a Tua palavra penetre nos nossos corações, penetre nas nossas almas, faça lá morada, nos transforme, nos edifique e nos faça mais parecidos com Cristo. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, meus amados irmãos, o imperador Nero, ele colocou fogo em Roma no ano de 64 depois de Cristo, e ele iniciou então nessa época uma grande perseguição aos cristãos. Ele fez um decreto, então, promulgando que o cristianismo era uma religião ilícita. Ela não deveria ser praticada no Império Romano. E Paulo, então, ao retornar da Ásia Menor, no ano de 67 depois de Cristo, ele foi preso em Troade, e aí ele foi encarcerado em Roma. Ele foi levado, então, por conta dessa perseguição aos cristãos, ele foi levado a Roma. Se os irmãos olharem depois, no capítulo 4 dessa mesma carta, Paulo parece que está vivendo um momento já sem esperança. Ele está vendo o seu fim. Ele diz assim, então, no versículo 6, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Os homens e as mulheres de Deus, amadurecidos pelo sofrimento, eles aprendem então a encontrar conforto nas dificuldades e reafirmar uma verdade. E essa verdade é que nós não somos chamados para mudar o mundo ou para mudar parte do mundo. Deus nos chama para sermos fiéis, para obedecermos a eles e sermos fiéis a Deus. O apóstolo Paulo, durante os 15 anos do seu ministério, ele, com seu zelo evangelístico, então, ele percorreu, ele promoveu 3 grandes viagens missionárias, e provavelmente ele percorreu mais de 34 mil quilômetros a pé ou por navio, por terra ou por mar. Ele visitou, então, cada cidade importante do Império na parte ocidental. Ele fundou igrejas na maioria dos locais, na maioria dessas cidades onde ele foi.
E ele treinou, então, dezenas de homens que foram escolhidos para regar as sementes que ele plantara com seu evangelismo. Paulo, ele escreveu muitas cartas, e ele escreveu uma grande porção do que nós hoje conhecemos como o Novo Testamento. Paulo, então, quando olhamos para ele, quando nós olhamos as suas cartas, a sua dinâmica, nós percebemos, então, um homem com um dinamismo muito grande. Alguém que está atuando o tempo todo, alguém que está trabalhando, alguém que está servindo. É energia pura. Nós não vemos Paulo parado. Agora, por um momento, quero que vocês imaginem, coloquem-se no lugar dele. Imaginem vocês presos numa masmorra, um lugar que vocês não conhecem. Vocês foram colocados lá. Provavelmente, vocês têm certeza que não há como escapar desse lugar. Esse lugar, então, ele é muito bem guardado e você está lá, preso. Os seus captores, aqueles que colocaram você lá, eles têm poder de vida e morte sobre você. Eles podem torturá-lo, eles podem interrogá-lo, eles podem matá-lo. Não há nenhuma consequência para eles. Eles podem, então, fazer tudo o que eles quiserem com a sua vida. Você pode ficar preso nesse lugar durante meses, durante anos. Você pode ficar nesse abismo escuro, trancado, durante dias. Ou você pode ser morto pela manhã. A cada noite que você for dormir, talvez você pense que essa possa ser a última noite da sua existência. Talvez aquele dia que você viveu seja o último dia deplorável com o que você passou. Você acorda, então, de manhã com toda essa incerteza. Talvez, no final do dia, você já não esteja mais na terra. Essa masmorra fria, escura, mal cheirosa, os teus captores mal dão água, alimento para você. Na verdade, você mal consegue sobreviver nesse local. O cheiro presente no ar é de morte, é a podridão da morte. Isso inunda, então, esse lugar. Essas eram as condições que o apóstolo Paulo estava quando ele escreve essa carta. É claro que ele tem o refrigério, ele tem o benefício de ter o Dr. Lucas com ele. O Dr. Lucas, então, cuida dele. O Dr. Lucas leva tinta, leva papel, leva pena, leva comida, cuida da vida dele. Mas Paulo relata que muitos o abandonaram e outros, no exercício do serviço cristão, não podem estar com ele. Como eu citei, Paulo, então, quando ele escrevia essa carta, ele já tem o pressentido que está nos seus últimos dias, que ele está caminhando para a morte. Ele sabe, então, que é o momento de passar a tocha, ou talvez, como nós colocamos aqui, como os jovens colocaram, passar o bastão. A tradição diz que Paulo, depois desse aprisionamento, ele foi decapitado. De acordo com as leis romanas, como ele era um cidadão romano, ele não passou por toda a humilhação que a grande maioria dos cristãos passaram. Mas ele foi decapitado. Ele morreu por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Essas experiências, então, de vida, essas experiências difíceis de vida, elas nos levam, então, essas provas de fogo, elas nos levam a mostrar, às vezes, o nosso melhor e, às vezes, o nosso pior. Às vezes, nós conhecemos um pior de uma pessoa num momento difícil, ou o melhor. De Paulo, nós percebemos que emergiu o que ele tem de melhor. Nessa carta, e em todos os momentos, nós percebemos que Paulo, em nenhum momento, ele relata amargura, ele censura, ele se queixa da situação dele. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós encontramos expressão de alegria. Percebemos Paulo animando aqueles a quem ele escreve. Com frequência, palavras misturadas com louvor ao nosso Deus. Também vemos Paulo
imerso em lembranças do que ele fez, recordando momentos alegres que ele passou com os seus pupilos, e em especial também com Timóteo. Paulo, então, ele escreve essa carta nessas condições no ano de 68 depois de Cristo. É uma carta endereçada a Timóteo e também a todos quanto lerem ela. Timóteo era seu pupilo, foi quem Paulo treinou, e Timóteo também era seu amigo, era aquele em quem Paulo depositava confiança para a sequência do ministério, para a sequência do passar o bastão. Paulo ele tem dois principais objetivos nessa carta, quando ele escreve para Timóteo. O primeiro motivo, ele busca então animar a Timóteo. Timóteo estava desanimado, principalmente pela perseguição que os cristãos estavam sofrendo, mas também pelo fato de que Paulo estava preso. E isso trazia grandes dificuldades para o ministério de Timóteo. E o segundo motivo que ele escreve também é para chamar Timóteo à sua presença, para chamar Timóteo à prisão, porque ele ainda queria continuar a instruí-lo e a prepará-lo. Nessa carta, se os irmãos olharem, no capítulo 1, verso 8, Paulo escreve assim: não tem vergonhas, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está preso, Paulo está prevendo a sua morte, Paulo está vivendo um momento muito difícil de sua vida, do seu ministério, mas ele não está lá de férias, ele não está lá aposentado, ele está lá servindo ao Senhor. E ele chama Timóteo com o objetivo de continuar preparando e ensinando Timóteo. Nós temos que ter em mente que a prioridade número 1 de Deus não é nos fazer se sentir bem, não é por meio de saúde, não é por meio de riqueza, ou por qualquer outro meio mundano nos fazer bem. O que o nosso Deus quer, o que o nosso Deus trabalha em nós, é para nos tornarmos parecidos ou iguais a seu Filho amado, a Cristo Jesus. O desejo dele, então, não é deixar-nos confortável, mas ajudar-nos a crescer. E, às vezes, o crescimento, ele dói. Às vezes, ele machuca. Então, vamos ao versículo 1, que nos diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. No capítulo 1, se os irmãos lerem depois, vão perceber que Paulo, ele faz uma reflexão no seu passado. E agora, no capítulo 2, ele encontra-se no presente com Timóteo. Paulo, então, tem a intenção de passar a responsabilidade da liderança da igreja que ele tinha para Timóteo. Mas antes de passar, então, a tocha, ou antes de passar o bastão, como nós estamos olhando aqui, Paulo chama ele inicia essa porção, então, com um enfático tu. Ele chama a atenção de Timóteo, ele diz: Timóteo, olhe para cá. E aí, nos dois versículos que nós vamos olhar hoje, ele tem, então, uma responsabilidade dupla. Ele quer fortificar na graça e, ao mesmo tempo, ensinar os outros. A ideia, então, do fortifica-te, ele tem como significado crescer em força. E como um imperativo, então, ele está no tempo presente, a ideia é que ele exige uma resposta contínua, todos os dias, a todo tempo. Assim, a ordem talvez seja melhor compreendida por cada um de nós, e por Timóteo também continue a se fortificar. Continue a se fortificar. Mantenha-se todo o tempo com esse objetivo. Nós precisamos ter em mente que é o Senhor que dá esse fortalecimento. De modo que a nossa responsabilidade é nos submetermos a Deus, à operação que Deus está fazendo, e a cooperar com ela. Paulo, então, ele ligou o fortifica-te
com duas expressões adicionais, identificando então de onde vem essa força e esse poder. Ele deixa claro para nós e para Timóteo que nós devemos nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Cristo, então, ele é a fonte do poder. É de onde recebemos esse poder. Nós recebemos o poder de Cristo. E a graça, então, é o meio pelo qual esse poder flui de Cristo para nós. Além disso, ele tem que ser um processo contínuo, o tempo todo. Ele não deve ser interrompido. Mais ou menos que nem a nossa situação da energia elétrica. Se em algum momento for interrompido, nós ficamos no escuro. Então nós precisamos entender que nós dependemos, nós precisamos estar ligados a Cristo. Nós precisamos estar em relacionamento íntimo, conectados a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós dependemos de Cristo. Nós só conseguimos viver um dia após o outro, continuando esse processo de fortificação se nós estivermos ligados a Cristo, se estivermos conectados a Cristo. No verso 2 ele vai nos dizer assim: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. A ordem de Paulo, então, não para no fortifica-te. Paulo, ele dá uma outra ordem, ele espera, então, que Timóteo transmita o que ele aprendeu. Transmita todo o conhecimento que Paulo transmitiu a ele. Paulo, durante muitos anos, ensinou a Timóteo. E agora, Paulo orienta, Paulo dá uma ordem a Timóteo que ele deve fazer o mesmo. Nós devemos nos lembrar, os irmãos devem lembrar que na segunda viagem missionária de Paulo, ele chama Timóteo para fazer parte para se juntar com eles nessa caminhada, nessa viagem evangelística. E ele tem a intenção de treinar Timóteo, assim como ele treinou muitos outros homens, no papel da liderança cristã, no papel da vida cristã, no papel da santidade, no desenvolvimento da fé. Timóteo, nós podemos citar claramente pelo que nós vemos, que ele treinou Tito, ele treinou Tíquico, Trófimo, Tércio, Erasto, João Marcos e o próprio Lucas passaram pelo treinamento de Paulo. John Stott fala sobre essa transmissão de conhecimento com a ideia de transmitir a doutrina apostólica, transmitir os ensinos apostólicos, a fé apostólica para a geração seguinte. Transmitir o bom tesouro que a geração tem para a geração seguinte. Então, a ordem de Paulo, ela se aplica não apenas a Timóteo, mas a todos os pupilos de Paulo e a todos nós também. Paulo esperava, então, que os alunos de Timóteo, eles ensinassem a geração seguinte, eles ensinassem a próxima geração. Paulo, ele confiou a verdade a Timóteo, e ele espera, e ele encarregou Timóteo, então, de transmitir essa verdade, de transmitir esses ensinos a homens fiéis. E esses homens fiéis deveriam ser capazes e também de transmitir para outros homens fiéis e capazes de outra geração. Assim, a fé apostólica, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, ela foi seguindo de geração em geração. E ela chegou até nós. Através da fé apostólica, através da sã doutrina, através da doutrina dos apóstolos, o Evangelho chegou até nós. Foram mais de 2 milênios em que, geração a geração, homens fiéis foram ensinados e homens fiéis ensinaram a outros homens sobre a fé, sobre a palavra, sobre Deus.
É claro que nós não podemos desprezar a suma importância do Espírito Santo nas nossas vidas, nas vidas de Paulo, de Timóteo. É o Espírito Santo, então, que nos dá contínua orientação e, ao mesmo tempo, nos dá direção em relação ao nosso destino. Mas foi dessa maneira, homens fiéis, transmitindo a homens fiéis, geração após geração, que o Evangelho chegou até nós. Foi dessa forma que nós recebemos a palavra de Deus, que nós fomos salvos e libertos pela palavra de Deus. Eu quero trazer à memória dos irmãos, nós não vamos ter tempo de olhar os textos detalhadamente, mas eu quero trazer alguns exemplos. Eu acredito que a igreja, os irmãos, como amam a palavra do Senhor e como leem continuamente a palavra do Senhor, os irmãos vão associar a esses personagens que eu vou trazer e vão lembrar do que eu estou falando, de como é importante a transmissão, o treinamento, a passar a palavra, passar o conhecimento à geração seguinte. O primeiro homem que eu quero citar é Moisés. Moisés, se os irmãos lembrarem, então, ele foi encarregado por Deus para tirar o povo do Egito e conduzir o povo para a terra prometida. No meio do caminho, então, Moisés tem que julgar, Moisés tem que ensinar. E Moisés recebe a visita do seu sogro. E nessa visita, o seu sogro fica observando o quanto Moisés é fatigado e o quanto o povo é fatigado pela maneira como Moisés estava conduzindo. Moisés sozinho julgando aquela multidão de homens, julgando a multidão de causas que eram apresentadas para ele. Aí o sogro de Moisés chega e diz para Moisés: Moisés, muda isso aí. Pega e ensina aí homens, escolhe no meio do povo homens fiéis, homens tementes a Deus, e treina-os, ensina-os, e eles passam a julgar o povo, eles vão trabalhar diretamente com o povo. E aqueles casos que eles não conseguirem resolver, eles trarão a ti. Moisés assim o fez, e nós vimos que ele teve refrigério. Moisés também, ele seguiu. Deus avisou ele que ele não iria passar para a terra prometida, e Moisés pediu então para Deus para indicar um substituto para ele. E Deus indicou Josué. E Moisés passou então a caminhar com Josué. Trouxe Josué para perto, e dia a dia Moisés foi ensinando Josué. Moisés foi ensinando Josué na lei, Moisés foi ensinando Josué na caminhada, na vida, em como deveria ser, em como julgar, em como olhar a lei, em como ter misericórdia, em como ter compaixão. Moisés trouxe Josué para o seu lado, e ali ele treinou o seu sucessor. Ele preparou então Josué para o que haveria de vir. Nosso segundo homem que eu quero trazer para os irmãos é Josué. Josué, então, ele foi ensinado por Moisés, ele foi preparado por Moisés, e ele entra e conquista a terra prometida. Josué não se preocupou em preparar alguém para substituí-lo. Josué cumpriu com a sua missão, mas não preparou ninguém para substituí-lo. Moisés e a sua geração caminharam com Deus, conheciam Deus e viviam de acordo com os ensinos, de acordo com a palavra e de acordo com a lei do Senhor. No entanto, os irmãos devem lembrar que levantou-se uma geração pós-Josué, depois da morte de Josué, depois da morte daquela geração, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, que não conhecia o Senhor. E essa geração, então, foi um momento de escuridão total para Israel. E nós entramos, então, no período de Juízes. Israel vivia de qualquer forma, de como cada um queria. Deus mandava aflição sobre Israel,
Aí Israel parava, se voltava para Deus. Deus levantava então um juiz que libertava Israel, que salvava Israel e que julgava Israel. Mas durante todo esse caminho, quando o juiz morria, o povo, a nação de Israel, voltava às mesmas práticas antigas. Distanciava-se de Deus e voltava-se à idolatria e a viver de qualquer forma. No final desse período, nós temos o sacerdote Eli. O sacerdote Eli, então, ele liderou Israel durante muitos anos. Foi ele que, inclusive no final de sua vida, numa batalha contra os filisteus, a arca ficou em poder dos soldados israelitas, perderam, a arca ficou em poder dos filisteus, e no mesmo dia morreu Eli e morreu os seus 2 filhos. Eli, então, deveria ter ensinado os seus 2 filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Mas nós vemos pelo texto bíblico que os 2 filhos de Eli eram perversos. Eles não viveram de acordo com os ensinos de Eli, muito menos com os ensinos de Deus. O que me leva a crer e a entender que Eli não se dedicou a ensinar os seus filhos os caminhos do Senhor. Eli não observou isso. Mas se os irmãos lembrarem também, eu creio ser até de certa forma incrível esse fato, Eli foi responsável por ensinar Samuel. Samuel, nós sabemos também que foi um grande homem de Deus. Assim que Eli morreu, Samuel então liderou o povo de Israel. Eli não teve a capacidade, não teve o cuidado, não teve a dedicação de cuidar dos seus 2 filhos, mas cuidou e educou e ensinou a Samuel, filho de Eucana e Ana. Aí nós vemos então o próximo personagem, Samuel. Samuel foi ensinado por Eli. Uma geração ensinou outra geração. Eli ensinou a Samuel. E nós vemos que Samuel não aprendeu. Os textos nos relatam que os 2 filhos de Samuel eram perversos. Que os 2 filhos de Samuel eram imorais. A tal ponto que a nação de Israel, percebendo que Samuel estava no final dos seus dias, pediu para Samuel: dá-nos um rei. Dá-nos um rei, porque esses seus filhos, eles não servem para nada. Muito pelo contrário. Eles são deploráveis. Samuel aprendeu como deveria ser, mas não ensinou seus filhos. E a nação de Israel entra num novo momento de turbulência. Um outro personagem que eu quero trazer à memória dos irmãos é Davi. Eu creio que todos nós temos um grande apreço por Davi, né? Ele foi um grande escritor, ele compôs muitos salmos. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era alguém, então, que agradava a Deus. Ontem, inclusive, a exposição que o pastor Tiago fez foi Salmo 145, foi um salmo escrito por Davi. No entanto, quando eu olho para a vida de Davi, pensando especificamente nesse termo, na passagem do bastão, eu vejo como Davi ele errou com os filhos dele, como ele errou com os líderes que tinham naquela época. Se nós formos olhar a família, então, de Davi, um filho violentou uma filha dele, 2 irmãos, um irmão violentou uma irmã. Nós vemos que um segundo irmão assassinou aquele que violentou a irmã. Nós sabemos que Davi viu tudo isso, e Davi nada fez. Davi não se preocupou com isso, Davi não tomou nenhuma atitude. No trajeto de sua vida, um filho de Davi se levanta contra ele. Um filho de Davi engana Israel e levanta toda uma liderança contra o próprio Davi. Há uma grande perseguição.
O filho de Davi quer matar o próprio pai, quer usurpar o trono do pai. Tudo isso deixa muito claro que Davi não ensinou seus filhos. Toda a intimidade, todo o conhecimento de Deus, toda a verdade que ele conhecia, não foram repassados para os seus filhos. No final de sua vida, ele vê ainda um outro filho tentando usurpar o trono de Salomão. Davi tinha dito que Salomão reinaria, e um dos filhos tenta então usurpar o trono de Salomão. Talvez você possa até argumentar, mas e Salomão? Eu quero lembrar aos irmãos que Salomão, Davi entregou para o profeta Natã, e eu entendo que quem criou Salomão, quem educou Salomão, foi Natã, foi o profeta Natã. Então, um grande homem de Deus, alguém que nós temos grandes referências, alguém que nós admiramos, mas não soube passar o bastão, não soube transmitir à próxima geração o conhecimento de Deus, a palavra de Deus, os ensinos de Deus. Depois de Salomão, então, nós entramos também num período bastante crítico da história de Israel. Os reinos se dividem e nós temos o período de reis. E nessa época nós percebemos no reino de Judá em específico, porque o reino do norte, ele se desvia totalmente dos caminhos do Senhor. Todos os reis que reinaram no reino do norte, eles são maus. Eles fazem o que ofende a Deus. Mas quando nós olhamos para o reino de Judá, nós percebemos que em alguns momentos um rei assume, e esse rei é um rei que teme ao Senhor, é um rei que busca o Senhor, é um rei que traz transformação para Judá. É um rei então que tira os altares, que acaba com a idolatria, que se volta e que leva o povo a Deus, que leva o povo em verdadeira adoração a Deus. No entanto, logo a seguir, esse rei morre, e na maioria das vezes, o seu filho reina em seu lugar. E ao reinar o seu filho, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Aquele rei que governou com justiça, norteado pela palavra de Deus, que conhece o Senhor, que promoveu uma grande restauração na nação, não ensinou seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. Não ensinou seus filhos a temerem ao Senhor. Não passou o bastão para a próxima geração. Um outro personagem que eu quero lembrar aos irmãos é Esdras. Esdras, então, as duas nações já tinham sido levadas cativas, eles já estavam no cativeiro. Esdras vem a Jerusalém, e a palavra de Deus nos diz que Esdras colocou o firme propósito no coração de ensinar a palavra de Deus, de dizer a todos a palavra de Deus. Outro exemplo que eu quero trazer para os irmãos, claro, é Paulo. Paulo, como eu citei durante a pregação, Paulo ensinou muitos homens. Paulo treinou muitos homens. Paulo preparou muitos homens para servirem ao Evangelho, para servirem a Deus. É claro que muitos, ou alguns, talvez muitos seja exagerado o termo, mas alguns se desviaram, alguns se perderam, receberam o ensino, foram treinados, foram preparados, mas eles abandonaram a fé cristã, eles abandonaram a Cristo, eles se voltaram à antiga prática. Como nós vimos no final da carreira de Paulo, eu relatei aqui a situação dele, estava preso, estava contando os dias, poderia morrer a qualquer momento, estava em grande sofrimento, estava em grande dificuldade, mal tendo o que comer, mal tendo o que beber. E ele, nessas condições, a preocupação dele era continuar a servir a Deus. Timóteo, venha para cá, Timóteo, eu quero continuar te ensinando. E um último exemplo que eu quero trazer aos irmãos, para mim é o principal exemplo para nós, é o do Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós conhecemos a história do Senhor Jesus Cristo.
Ele, durante o seu ministério, durante a sua caminhada, ele selecionou 12 homens. E ele trouxe esses 12 homens para ele. E ele caminhou durante 3 anos com esses 12 homens, ensinando eles o tempo todo, discipulando eles o tempo todo, passando para eles todo o conhecimento, toda a palavra de Deus, passando em todos os detalhes, ensinando em todas as oportunidades e em todas as situações, provando a fé deles, preparando eles para a função que eles teriam de treinar a próxima geração. É claro, novamente, nós sabemos que um se perdeu, o filho da perdição. Esse se perdeu, esse apostatou, esse abandonou o Senhor Jesus. Mas não só abandonou o Senhor Jesus, ele traiu. Com um beijo, ele entregou o Senhor Jesus para o martírio. E isso também deve nos ser um sinal, deve nos ser um indicativo de que talvez isso aconteça conosco também. Talvez na nossa caminhada, ao discipularmos alguém, ao caminharmos com alguém, ao ensinarmos alguém, essa pessoa venha a nos trair, a nos abandonar, a nos colocar em situações difíceis. No entanto, nós precisamos ter em mente que 11 foram fiéis, 11 continuaram seguindo ao Senhor Jesus em obediência. E hoje nós temos a palavra, nós temos o ensino e nós conhecemos a Deus pela fidelidade desses homens. É fato também que a missão é de Deus. É Deus que está em missão, não somos nós. Nenhum de nós está em missão. Deus está em missão. Deus quer fazer o seu nome ser conhecido por toda a terra. Deus quer levar o seu nome a ser adorado por toda a terra. É uma missão de Deus. E nessa missão, nós podemos encará-la de 2 maneiras. Ou nós temos o privilégio e o prazer de participar dessa missão, de cooperar com essa missão, ou não. Mas o fato é que Deus está em missão, independente de cada um de nós, independente da posição que cada um de nós tome, sendo nós cooperadores ou não, a missão de Deus, ela vai avançar. A missão de Deus, ela vai prosseguir, porque é a missão do nosso Deus. Antes da conferência, antes de iniciar ela então, a programação, o planejamento era de que essa noite quem estivesse aqui com vocês seria o pastor Clesiano. Seria o pastor Clesiano que estaria ministrando, né? Mas aí José entrou nos planos do Senhor e mudou tudo. E aí o Vladimir ficou encarregado de pensar sobre o assunto e de trazer o tema. Confesso para os irmãos que num primeiro momento, que me veio em mente, é o que o mundo nos coloca, né? É o cenário do que nós vemos no mundo. Eu vou pegar, eu vou ensinar, eu vou passar o bastão, e aí eu vou sentar e ficar quietinho ali, e vou deixar que alguém leve esse bastão, que alguém, então, caminhe com esse bastão. Eu posso me aposentar. É o que eu busco, né? No meu trabalho, por exemplo, apesar de já ser aposentado, com os meus 56 anos, mas ainda não pude parar de trabalhar. Então, continuo trabalhando, continuo lá, e a visão é, em algum momento, o Senhor vai preparar para que eu possa, de fato, me aposentar. Mas lá, do trabalho lá. Aqui é servir ao Senhor. Talvez muitos de vocês estejam ansiando, então, por um tempo de refrigério, de servir ao Senhor, do serviço cristão. Talvez alguns de vocês estejam sofrendo porque em algum momento alguém magoou. O Senhor Jesus foi traído por um homem, o que nos dá um exemplo que provavelmente alguém vai nos magoar, alguém vai nos trair. Mas talvez você esteja nessa situação também, pensando que ao passar o bastão você vai estar de férias, ao ensinar alguém você pode se aposentar da vida cristã. Talvez nem seja porque foi traído ou machucado, talvez seja porque obedecer a Deus, seguir os mandamentos de Deus, parece impossível.
Parece difícil, ou talvez pareça até não ter nenhum sentido para você. Mas nós, lembrando então da pregação de ontem à noite, nós percebemos claramente que passar o bastão não diz respeito à aposentadoria, não diz respeito a férias, não diz respeito a período de tranquilidade. Com o cristão, na vida, na caminhada cristã, então, não há férias, não há aposentadoria. Quando nós metemos a mão no arado para servir ao Senhor, para trabalhar para o Senhor, para essa caminhada com o Senhor, nós não tiramos mais a mão dele. Nós continuamos servindo ao Senhor até que Ele volte ou até que Ele nos leve. Mas a nossa caminhada cristã, o nosso serviço cristão, ele continua até esse dia. Então, se não diz respeito a férias, se não diz respeito a folga, se não diz respeito à aposentadoria, nós precisamos ter em mente e entender o que, inclusive, o pastor Tiago colocou muito bem ontem, tem o ensinar a nova geração, passar o bastão para a nova geração, ele tem a ideia de levarmos essa nova geração a louvar a Deus. Nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, e nós vamos levar essa nova geração a louvar e adorar ao Senhor. Levar o nome do Senhor a ser conhecido para toda a geração que vem após nós. É sobre ensinar, então, a doutrina dos apóstolos, é ensinar e compartilhar a sã doutrina com aqueles que caminham conosco, com aqueles de outra geração, é viver, de fato, a vida cristã, o dia comum. O louvor escolhido aqui fala disso, né? Viver a vida comum, viver a vida cristã, viver o dia a dia. Diz respeito a tudo isso. Diz respeito também a ensinarmos a essa geração que vem após nós de como Deus é fiel, de como Deus é misericordioso, de como Ele é o grande eu sou, de como Ele é de fato poderoso, de como Ele é soberano, de como Ele rege tudo, de como Ele é onipresente, de como Ele é onisciente, de como a palavra do Senhor transforma vidas, de como a palavra do Senhor ressuscita mortos e traz a vida. É ajudar alguém a caminhar, a ser mais parecido com Cristo, a ser igual a Cristo. É ensinar alguém como resolver os conflitos da vida de acordo com a vontade do Senhor. É como ajudar alguém, caminhar junto com alguém quando cai em pecado, quando desliza no pecado, como Paulo escreveu em Gálatas, de como estar junto com ele, ombro a ombro, caminhando, diz respeito a isso, a caminhar juntos, a discipular, a participar então da vida dessas pessoas, de forma que elas se pareçam cada vez mais com Cristo. É viver uma vida comum, que glorifique a Deus, que traga glórias a Deus. Esse assunto, então, ele é extremamente relevante. E os jovens nos trouxeram para a nossa reflexão. Amar a nossa igreja diz respeito, então, a obedecer os mandamentos do Senhor, a viver de acordo com os ensinos do Senhor. É olhar aqui agora e pensar como será essa igreja do Natanael, do José, da Rebeca, de tantas crianças que Deus tem nos dado. Como será? Será que nós seremos homens fiéis, ensinando a homens fiéis para que o Evangelho chegue até eles? Talvez para vocês, alguns de vocês, isso seja mais fácil, porque a idade de vocês é um pouco menor do que a minha. Talvez aí pensando em tempo de vida, eu tenha 30 anos, vamos colocar aí. Eu espero viver até 120, mas digamos que eu vivo até 80. Então, com 80 anos, a Rebeca ela já vai estar aqui com quase 30.
Os meninos hoje já vão estar, talvez, sendo pastores, missionários e enviados. Mas será que nós vamos transmitir a sã doutrina para eles? Será que, de fato, nós vamos dedicar tempo para ensiná-los nos caminhos do Senhor? Esse ensino, esse transmitir a sã doutrina, ela é, claro, ela é a função da igreja, mas ela é primordialmente a nossa função como cristãos, como pais, como irmãos. Nós pertencemos à mesma família, essa é uma família, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Nós somos uma família. Essas crianças são nossos irmãos. Como eles vão receber esse evangelho se não nos preocuparmos? Por isso esse assunto é extremamente relevante. Por isso esse assunto diz respeito a todos nós. O pastor Tiago citou alguns exemplos de igrejas que têm culto para idosos e de igrejas que têm culto para jovens separados. São igrejas diferentes. É esse o caminho que nós vamos trilhar? Espero que não. Espero que a nossa caminhada seja de integração e seja uma caminhada que homens fiéis ensinam a homens fiéis a próxima geração. Em síntese, o que o pastor Tiago ensinou ontem e hoje diz respeito à geração atual, então, a uma geração considerada madura, dar o primeiro passo para ensinar a geração que está vindo. Ensinar os caminhos do Senhor, ensiná-los a andar nos caminhos do Senhor, ensiná-los a doutrina, a viver uma vida comum cristã. Por outro lado, a próxima geração, ela também tem que fazer um movimento, ela também tem que ir ao encontro dessa geração atual. Ela precisa, então, de alguma forma, entender que ela é imatura e que ela precisa de alguém para caminhar junto com ela, de alguém que ensine os caminhos, de alguém que mostre as consequências das suas decisões. Há necessidade, então, desses dois movimentos. E também ficou claro que nós, os maduros, devemos iniciar esse movimento. Então, que cada um de nós esteja pensando em como tem vivido e o que tem proposto a viver diante dessa realidade. Olhando para as nossas crianças, não mais para personagens bíblicos que eu citei, mas olhando para as nossas crianças, olhando para Leia, olhando para o Benjamim, olhando para o Jonas, olhando para o Joel, o que nós vamos fazer para eles, como nós vamos passar o bastão para eles. Eu fui muito confrontado, não sei os irmãos, mas eu fui muito confrontado com a mensagem de ontem e de hoje do pastor Tiago, porque eu percebi o quão pouco eu faço, o quão pouco eu trabalho com esse pensamento. Para mim, esse assunto caiu na minha cabeça assim, e me abriu uma visão de como eu falho, de como eu peco contra Deus nesse assunto, de quanto ao meu caminhar ofende a Deus nesse assunto. Eu nunca tinha parado para pensar como essas crianças vão estar quando elas assumirem a igreja, quando elas estiverem à frente da igreja. E que participação eu vou ter nisso? Será que eu serei só mais um Davi que, sem nenhuma preocupação, deixa tudo acontecer e me escondo atrás disso? Ou será que serei como o Senhor Jesus, que vou chamar esses jovens, essa nova geração, e caminhar comigo? Para mim foi um choque de realidade assim, bem grande, reconhecer que eu sou um miserável pecador. E ao mesmo tempo louvar a Deus porque eu tenho tempo. Eu tenho 30 anos aí, eu espero, talvez 50, talvez 70, para mudar isso. E para viver de acordo com o que a palavra de Deus ensina, para obedecer ao meu Deus, para viver e servindo ao meu Senhor, para levar o bastão de forma que a próxima geração possa, de fato, louvar o Senhor, adorar o Senhor.
que essa próxima geração possa, de fato, engrandecer o nome do Senhor. Então, ao mesmo tempo que eu sofro e que eu fico triste com o meu pecado e com a dura realidade da minha vida, quão pecador eu sou, eu louvo a Deus porque Deus me mostrou que, ao me arrepender, eu tenho condições de mudar e eu tenho condições de trilhar um novo caminho. E eu espero que os irmãos também reflitam sobre isso. Na maioria das vezes, pensando, então, por quê? Por que que eu não faço isso? Por que que eu não obedeço a Deus? É claro, posso até dizer que em alguns momentos eu não tinha entendido tão claramente a mensagem do Senhor, mas ela é clara, ela está aqui, ela está na palavra de Deus, eu leio ela todos os dias. Todos os anos eu leio toda a palavra do Senhor, eu conheço a palavra. É justificativa, é muleta. Talvez, então, eu parta para ser mais duro comigo mesmo e olhe para o meu coração e veja que eu não faço isso por preguiça. Eu não faço isso por uma omissão minha. Eu não faço isso porque eu sou individualista demais. Dá trabalho ensinar, dá trabalho caminhar com essa juventude, dá trabalho caminhar com essas crianças. Eu não quero mais isso para a minha vida. São todas justificativas. Talvez a mais salutar de todos, eu posso dizer assim, eu trabalho demais, o meu trabalho exige demais. Muleta. Eu cheguei à conclusão que para mim tudo isso é muleta, para mim tudo isso é desculpa. E eu estou em desobediência ao Senhor. E eu me arrependi do meu pecado. E eu tenho o propósito de caminhar glorificando ao Senhor. Eu tenho o propósito de, a partir de agora, pensar na próxima geração, em como levá-los a adorar o nosso Deus, em como levá-los a caminhar com o nosso Deus, ensiná-los a serem homens fiéis, mulheres fiéis, que ensinam a outros homens e a outras mulheres a serem fiéis. O sistema do mundo, ele está contra nós. Satanás, ele arrumou o mundo de tal forma que tudo isso está contra nós. O que Satanás está fazendo é exatamente isso. Ele quer nos encher de desculpas, ele quer nos encher de muletas para que não façamos a obra do Senhor, para que não venhamos a obedecer a Deus. Satanás, ele prepara tudo bem direitinho. Hoje, por exemplo, se você for lá na Netflix e assistir a alguma coisa, para a tua comodidade, para a tua individualidade, na próxima vez que você entrar, já vai ter um monte de sugestões parecidas, para você não precisar nem pensar, nem refletir, nada. O sistema mundano, então, ele quer que sejamos homens e mulheres infiéis. Ele quer que não transmitamos à próxima geração a palavra do Senhor, como andar a vida cristã, como resolver os conflitos à luz da palavra de Deus, de como estudar a palavra de Deus, de como fazer os nossos devocionais e ensiná-los a fazer os devocionais deles, de como questionar Deus e aprender de Deus. O mundo não quer isso. O mundo quer nos calar, o mundo quer nos tornar inférteis. Então, a minha mensagem para vocês é: reflitam sobre tudo isso. Reflitam se vocês não estão numa condição exatamente igual à minha. E se vocês estiverem, eu chamo vocês ao arrependimento, como Deus visitou o meu coração em arrependimento, que vocês se arrependam e que vocês mudem e que vocês pensem na próxima geração. As crianças que estão aí, elas não são só bonitas e fofas, elas precisam, elas carecem do Evangelho. Elas precisam da obra redentora de Cristo na vida delas. Quanto aos maduros, nós precisamos dar o primeiro passo. Nós devemos estender a destra da comunhão. Nós devemos andar com a próxima geração. Nós devemos ensinar a próxima geração. Quanto à próxima geração,
aqueles que vão nos suceder, um pouquinho de humildade. Você não sabe tudo, você não conhece tudo, você não é uma sumidade. Aquele irmão que está na igreja, aquele irmão mais maduro, aquele irmão que tem uma caminhada de muitos anos com Cristo, ele não é ultrapassado. Ele pode te ensinar. Você não é dono da verdade. Você precisa de alguém que caminhe junto com você, que evite as ciladas e as artimanhas de Satanás, que evite que você caia e não consiga mais se levantar. Eu quero lembrar você, jovem, você, próxima geração, que o pregador diz que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Nada é novo. Então, o que vocês estão vivendo já foi vivido em outra época. A luta por santidade, ela já foi vivida em outra época. A luta por pureza no namoro, no casamento, ela já foi vivida em outra época. O serviço cristão, ele já vem sendo executado e feito em outras épocas, em outras eras. Submeta-se. Quebrante esse teu orgulho e essa tua soberba e submeta-se. Aprenda a aproveitar, a aprender, a conhecer mais do Senhor, a viver essa vida comum. Eu quero deixar alguns pontos de reflexão para os irmãos sobre isso. Quero que os irmãos pensem a respeito de como cada um de vocês está vivendo essa vida, em relação a passar o bastão, em relação a ensinar a próxima geração, em relação a cuidar da próxima geração. Você ama, de fato, a igreja? Você ama essa igreja? Como que esse amor é provado? Você cuida da próxima geração? Um outro ponto para reflexão é: o que eu aprendo com tudo isso? O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu aprendi todos esses dias, ontem e hoje, nesses três encontros nossos? O que isso vai transformar o meu coração e o seu coração? Que mudanças isso tudo vai realizar na tua vida, no teu caminhar, no teu serviço cristão? Como isso vai impactar na maneira que você vai viver? Talvez um pensamento que todos nós devemos ter é: como igreja, como que nós vamos trilhar esse caminho? Então, como igreja, como nós vamos passar o bastão para essa nova geração? Como eu vou servir ao Senhor? Cada um de vocês pense sobre isso. Como servir ao Senhor? Tenham em mente que servir ao Senhor não contempla férias, não contempla aposentadoria. Como eu vou servir ao Senhor? Isso tudo que nós tivemos ontem à noite na pregação do pastor Tiago, na escola bíblica hoje pela manhã e agora. Eu creio que a grande maioria teve a oportunidade dos 3 eventos. Isso será só conhecimento? Isso será só um aprendizado? Ou isso terá mudança de vida? E isso trará nova atitude para cada um de nós. Isso trará uma preocupação no coração de cada um de nós com essa nova geração. Para mim, o que ficou de tudo isso é arrependimento, é consternação pelo meu pecado e arregaçar as mangas, servir ao Senhor. Eu posso orar por esses jovens, eu posso trazê-los para minha casa, eu posso discipulá-los, eu posso caminhar com eles, eu posso ensinar a vida comum, eu posso ensinar o que eu aprendi no meu trabalho, na minha caminhada. Vou trazê-los para perto de mim, vou obedecer ao mandamento do Senhor e vou caminhar com eles, para que eu possa passar o bastão para a próxima geração, para que o Evangelho continue
Eu sei que não depende de mim. O Evangelho, ele depende do Senhor. É o Senhor que faz o Evangelho andar. É o Senhor que faz com que a palavra transforme vidas. Mas eu quero ser cooperador. E eu espero, sinceramente, que cada um de vocês, ao refletir sobre tudo isso, desejem, do fundo do coração de vocês, serem cooperadores dessa obra maravilhosa e gloriosa do nosso Deus. Amém, irmãos? Soberano Deus e amado Pai, te agradeço por esse tempo em que nós aprendemos mais da Tua Palavra, de como é importante prepararmos a próxima geração, de passarmos a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos para essa geração. Ó Deus, te peço que o Senhor perdoe as nossas muitas desculpas e os nossos muitos pecados em relação a isso. Que de fato tenhamos todos um compromisso de obedecer a Ti e de cuidar dessa nova geração, de levá-los junto conosco ao louvor a Deus, ao louvor a Ti, ó Pai, de adorar um único Deus, o nosso grande Eu Sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.